Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço a você que é participante do meu canal. Quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, deixe seu like, se ainda não for inscrito. Se já for, compartilhe com seus amigos. Nosso canal é um canal que trata exclusivamente da proclamação da palavra do Senhor. Eu quero trazer um texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos dividir em duas partes, que trata sobre a corrupção geral da humanidade. Gênesis capítulo de número 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas ou formosas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filho. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nós vamos trazer até o versículo número 4, nosso primeiro estudo, e depois estaremos trazendo os outros 6 versículos. Pois bem, então o versículo 1 do livro de Gênesis, o livro escrito por Moisés, o patriarca, Moisés que tirou o povo do Egito, foi o libertador usado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés que foi 40 anos príncipe, 40 anos pastor de ovelha e 40 anos no deserto como apacentador ou líder do povo hebreu. Pois bem, esse capítulo aí, número 1, que diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filha, refere-se à apostasia dos filhos de Sete e a causa e as consequências dela. Ou seja, Deus permitiu que aquela geração procriasse, multiplicasse, porque Deus queria ter um relacionamento com o homem. Desde o início, lá do Jardim do Éden, que Deus quer ter um relacionamento com o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para relacionar-se com ele, amém? Para amar o seu povo, para abençoar o seu povo, e para que o seu povo o reconhecesse como Senhor e lhe desse o devido respeito, e a devida reverência de que ele é Deus e de que ele é acima de todas as coisas, e que ele é soberano. Ou seja, Deus queria o temor dos seus filhos, e queria que os seus filhos vivessem em obediência a ele. Mas a proporção que foi se multiplicando o número de pessoas, e foi na época da descendência de Sete, então o que aconteceu? Eles se apostataram, ou seja, eles se desviaram, eles abandonaram a Deus. Apostatar é o mesmo que abandonar a Deus, é o mesmo que não dar atenção, é como se Deus não existisse e virou uma baderna total. Isso já naquela época, no Antigo Testamento, na época
de Sete, né? Entendeu? Na época de Caim, né? Um pouco depois de Abel, um pouco depois de Eva, um pouco depois de Adão, né? A descendência de Sete, né? Ela desobedeceu a Deus, né? Ela se apostatou da fé, amém? E veio a causa e as consequências dessa apostasia, dessa desobediência, amém? Ou seja, nasceram filhas, né? E essas filhas elas eram formosas, mas aí não houve aquele namoro, né? Aquele noivado, aquele casamento, a ordem. Não houve a ordem do relacionamento. A ordem correta do relacionamento é conhecer, namorar ou namorar, né? São os primeiros olhares, né? E depois vem o namoro sério, o namoro cristão tem que ser um namoro sério. Depois vem o noivado, que é para você conhecer a família da mulher e ela conhecer a sua família, e ambos se conhecerem e saber se vai dar certo se casar mesmo ou não. Após isso acontecer, esses processos anterior ao casamento, aí vem o casamento. E isso não acontecia. Os homens simplesmente olhavam, achavam aquelas mulheres bonitas, pegavam para si, né? E tinham relações sexuais assim, desordenadas, né? Com uma, com outra, com duas, com três, com 10 ao mesmo tempo, né? Ficava com uma hoje, com outra amanhã, virou uma desordem total, tanto que o Senhor de lá olhou e não se agradou do que estava vendo, amém? Por isso a corrupção geral da humanidade, né? Que tem como tema a corrupção do gênero humano. Só que eu estou trazendo essa passagem bíblica hoje para os nossos dias de hoje também. Por isso que eu coloquei a corrupção geral da humanidade. Ou seja, hoje essa prática ela já se multiplicou ainda mais. Hoje essa prática da carnalidade ela tomou conta do mundo. Naquela época já havia carnalidade, hoje ainda está pior. Hoje é que a coisa está pior, entendeu? Então, generalizou, ou seja, já podemos mudar o tema, a corrupção geral da humanidade. Então, Deus não tem se agradado de muitas coisas, porque por causa da carnalidade. Esse é um dos fatos, e muitas outras coisas mais, né? Mas esse versículo aqui, ele se refere a isso. A apostasia, né? Negaram a Deus, a carnalidade, né? E aí veio as suas consequências. Vamos para o versículo de número 2, para nós entendermos melhor. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas ou formosas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Amém? Esse é um texto um pouco difícil de interpretar, meus amados irmãos, porque uns dizem que aí os filhos de Deus eram os anjos, outros dizem que os filhos de Deus aí eram os descendentes de Sete, e outros dizem que os filhos de Deus aí eram os homens poderosos. Entendeu? Então, bom, eu não acredito que tenha sido anjo. Na minha concepção, na minha interpretação, eu creio que anjos não foram. Entendeu? Mas tem as duas outras opções, que são a descendência de Sete ou homens poderosos. Eram os homens, homens grandes, gigantes, que tinha um poder que, pelo seu tamanho, pela sua, pelo gigantesco tamanho, né? Eram os nefalins, né? Então eles podiam, pegá-las à força, né? Entendeu?
mas nós não temos certeza. A Bíblia, ela não tem base bíblica em relação a isso. Então, eu prefiro acreditar que foi a descendência de Sete. Eu fico com a descendência de Sete, apesar que a Bíblia, ela não diz, né, na realidade, quem foi. Ela só diz que os filhos de Deus pegaram as mais formosas para eles, escolheram para si, amém? Numa ordem errônea, né? Não havia namoro, não havia noivado, se pegavam e viviam-se em carnalidades. E aí Deus não se agradou. Mas você pode fazer a sua análise. Gênesis 2, né? Que tem essa interpretação aí básica, né? Que são o filho de Deus, no caso são ou os anjos, ou os filhos de Sete, né? Que é a descendência de Sete, os homens poderosos. Amém? Mas vamos lá para o versículo 3, que aí nós vamos começar a entender melhor, né? Entender melhor o que Deus quer nos dizer. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ou seja, meu espírito não estará nele para sempre. O Senhor queria dar mais tempo de vida ao ser humano, mas por causa da carnalidade, da perversidade, entendeu? O que aconteceu? Deus disse que ele só viveria 120 anos aproximadamente, de 80 até 120 anos, amém? Então aí nesse versículo, né, não parece que é anjos, entendeu? Porque os anjos, eu creio que nessa época eles já tinham muito mais de 120 anos de criados por Deus, né? Então aqui neste versículo se percebe que não eram anjos, pois eles são seres criados, não são seres humanos, né? E nesta época eles já tinham muito mais de 120 anos. E depois, na minha concepção, eu creio, né, que os anjos são isentos da morte, porque assim disse Deus e os fez, amém? Os anjos são seres criados por Deus, eles não são seres humanos, eles não são seres carnais, amém? Lúcifer se rebelou contra Deus, né? E uma terça parte dos anjos foi lançado na terra. Houve um impacto com a terra, mas ele está na potestade do ar. Quando o Senhor voltar, que arrebatar a igreja, que o anticristo chegar, eles descerão e pisarão na terra, porque a graça do Senhor não estará aqui, o Espírito de Deus não estará na terra. Então Deus permitirá que ele haja na terra por 7 anos. O anticristo, os seus adeptos, né? Os anjos caídos, né? O falso profeta e as pessoas que vão fazer uma aliança com ele, entendeu? Mas não tem condição de ser os anjos, né? Eu também não creio que foram os homens poderosos, porque eles eram homens grandes que as pessoas tinham medo, chamados de gigantes, né? Mas eles eram pessoas não socializados, eles não eram muito socializados. Já a descendência de Caim, não, eles eram socializados já, entendeu? Eles já tinham uma folha que eles faziam um chá, que tomavam, aí que fazia um efeito praticamente quase de droga, entendeu? Que tirava a sobriedade, né? Eles já usavam lá um tipo sei lá, de raiz ou de folha, entendeu? E, né? Eles chamavam de chá da alegria, uma coisa parecida com isso aí, né? Chamar de chá da alegria, né? Então aquilo ali é como se fosse hoje a cachaça, as drogas, né? Que você injeta no seu corpo, né? Ou você toma, né? A bebida e tira a sua sobriedade, né? Muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir,
porque ela vai para as vias sanguíneas e depois sobe para a sua mente, o quê? Tirando a sua sobriedade. Naquela época já existia isso. Então, a descendência de Sete era um povo mais inteligente, né? Não era um povo sábio, porque é um povo que apostatou da fé, abandonou a Deus, mas eles eram mais inteligentes. Amém? E os anjos, porque não há condição, né? Pelos relatos bíblicos, se você estudar e dar mais uma aprofundada, você vai ver que não tem lógica de ter sido os anjos, pelo menos na minha forma de pensar. Versículo de número 4. Naqueles dias haviam nefilins na terra, aí está, né? Que eram homens grandes, né? E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Amém? Homens famosos, né? Então, mas não há nenhuma evidência nas escrituras que era anjos. A Bíblia não fala sobre isso. Amém? Mas trazendo para o dia de hoje, né? O dia de hoje piorou, as coisas piorou, né? A corrupção não é uma corrupção em um só lugar, né? A corrupção do gênero humano. Hoje a corrupção ela é geral, é no mundo inteiro, né? Quando eu falo sobre corrupção, eu não estou falando sobre roubo, sobre fraude, não estou falando só sobre isso, mas eu estou falando principalmente sobre o que o assunto trata, que é sobre a parte carnal, entendeu? Sobre a prostituição carnal. As pessoas pensam hoje mais nas coisas terrenas, né? Principalmente nessa área de prostituição, entendeu? Do que nas coisas celestiais, nas coisas que vêm do alto. E o mundo ele está hoje vivendo, nós estamos vivendo hoje uma situação muito difícil, tempos difíceis, por causa da carnalidade. A prostituição ela está presente em todos os lugares que você vai, no mundo inteiro. Em todos os lugares que você vai, a prostituição ela está presente, entendeu? É um hobby, né? A pessoa ter duas mulheres ou três. Ele não se satisfaz apenas com uma. Ele tem uma, mas ele tem outra. A não ser quando ele tem o temor de Deus. Mas quando ele não tem o temor de Deus, ele tem duas, três mulheres. Entendeu? Então, isso é carnalidade. Não é verdade? São as pessoas que pensam só nas coisas do mundo e estão esquecendo de dar o devido respeito às coisas de Deus, de ser reverente a Deus, de ser obediente a Deus, de entregar-se a Deus como sacrifício santo, né? De um leito sem mácula, de um lar sem mácula, você entendeu? Então é necessário que haja um arrependimento urgente para que o Senhor Deus possa mudar o curso desse mundo, para que o Senhor Deus possa nos abençoar e possa nos recriar, né? Já algumas pessoas estão sendo recriadas por Deus, mas tem muitas que não querem deixar ser recriadas por Deus. Por quê? Por causa da corrupção geral da humanidade. Amém? Então vamos ficar por aqui. Essa é a nossa primeira parte do nosso estudo. Estaremos trazendo a segunda parte o mais breve possível, né? Que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.